Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de manutenção e conserto de celular e tablets. Eu sou o Lucas, seu professor, e eu vou estar ministrando as aulas para vocês aqui, tá? Vamos estar passando aí o máximo de conhecimento para vocês que estão iniciando nesse curso e para vocês também que já está no ramo e quer aprimorar, quer saber mais sobre esse mundo da manutenção de celular, tá? Essa aula que vamos iniciar agora vai mostrar aqui partes do aparelho, tá vendo? Vai mostrar parte do aparelho e com esse curso, com essas aulas que eu vou dar aqui a partir desse slide, vocês vão praticamente vocês vão começar a dar diagnósticos. Já vão poder dar diagnóstico quando alguém chegar na sua bancada, no seu balcão ou na sua casa aí onde você trabalha, se você trabalha no trabalho, se vocês vão trabalhar com manutenção já onde no seu trabalho atual, se vocês vão atender só por telefone, isso vai depender muito de cada pessoa. Mas a partir dessas aulas que a gente vai dar agora nesse slide é que vamos passar para vocês e vocês vão poder dar diagnóstico já na bancada. A partir dessa aula, quando você terminar essas aulas aqui, você já está apto a dar diagnóstico. Isso é importante. Por exemplo, se vocês estão começando o curso agora, então depois que você concluir essa aula aqui, você já pode dar diagnóstico. Não quer dizer que você já vai poder estar consertando aparelhos, claro, mas alguns diagnósticos você já vai poder dar, tá bom? Então vamos falar aqui sobre todas essas partes do aparelho, tá? Tudo isso aqui para que vocês tenham ciência do que é um aparelho de celular, do que é um smartphone por dentro e por fora, tá? Então no nosso curso aqui vocês vão aprender tudo. No nosso curso vocês não vão aprender só a montar celular, só consertar. Nós pegamos o melhor da manutenção. Nós verificamos vários cursos e nenhum curso vai ter uma didática como essa, tá? Como a que nós vamos dar aqui. Nosso curso vai ser muito explicativo. Então, vamos começar a aula, tá? Vamos iniciar aqui. Vamos falar sobre o sensor, né? Quem não conhece esse sensor, quem não sabe o que é esse sensor? A maioria dos sensores são flex conectados à placa-mãe, que quando passamos o dedo emite um comando para voltar às páginas anteriores. Em alguns aparelhos, esses botões são virtuais, acoplados na parte inferior do display, a exemplo dos smartphones Motorola. O que eu quero dizer é o seguinte, esse sensor aqui, geralmente são físicos, é um flex que tem aqui, é um cabozinho que pega daqui, vem no botão do meio aqui, que é o home, até o de cá, tá? De abas, geralmente. E tem um desenhozinho aqui de voltar na própria tela. Já alguns modelos, esse botão ele vem virtual, ele é dentro do LCD, é na parte de dentro do LCD, ele não vem aqui na parte externa, tá? Ele é virtual, ele é como se fosse ele é um aplicativo que fica no aparelho, tá? Então esse não tem flex, esse não tem nenhum sensor que é soldado na placa, ele vem aqui no display. Já outros é aqui fora, como os Samsung, tá? Já os Motorola são acoplados no próprio LCD, tá? Então esses botões de voltar, a função dele é voltar. Você está numa página ou você está em qualquer local do seu smartphone, abrir um aplicativo, você clica nele e ele volta, tá bom? Sendo assim, em alguns casos que ele não funcione, o que vai ter que ser trocado é um flex, é um cabo flex
que fica aqui dentro. A partir nas próximas aulas a gente vai ver aqui o que são esses cabos flex, tá? Já em alguns que ele é no próprio LCD, é um desenhozinho que vem aqui dentro do LCD, uma imagenzinha. Se eles ficarem ruins, vai ter que ser trocado o display inteiro, tá bom? Lá na frente você vai ver o que é que eu estou explicando. Vai segurando aí que vocês vão ver, que vocês vão entender tudo direitinho. Vamos passar aqui. O sensor de menu ou abas. O sensor de menu ou abas, dos modelos mais antigos, ele abre o menu de configurações. Já nos aparelhos atuais, servem para mostrar abas abertas ou que estão sendo usadas em segundo plano. Então, essa parte aqui, ele também é um flex, que faz parte aqui, ó, tá bom? É um cabozinho que vem e funciona tudo. Tem sensores aqui de baixo, é um cabo com sensores. A função dele é abrir aquelas abas que estão abertas em segundo plano nos aparelhos atuais. Nos aparelhos antigos, a função deles, desse botão aqui, abrir um menu de configurações nos mais antigos, aqueles pocketzinhos, tal, aqueles antigos da Motorola, LG e tal. Mas nos mais novos, ele abre o menu de ele abre as abas que estão em segundo plano, aquelas abas que você vai abrindo outra, vai abrindo outra. Quando você clica aqui, ele fica aberto para você fechar ou reabrir, tá? Então ele também é um sensor e é na mesma pegada. Ele tem aqui um flex em alguns aparelhos, já em outros como o Motorola e outros aparelhos, ele tem aqui dentro do LCD, tá bom? Essa opção aqui de flex. Sendo assim, em alguns aparelhos como um J5, por exemplo, se ele ficar ruim, você vai ter que trocar esse flex que tem aqui. É um cabozinho com sensores que tem embaixo da tela. Já tipo um Moto G4. O Moto G4 você vai ter que trocar a tela toda, se ele ficar ruim esse aqui, tá? Então, lá na frente vocês vão ver. Sensor ou botão Home. O botão Home pode ser um sensor ou um botão. É um dos mais utilizados no aparelho, já que ele é um atalho direto para a tela do início. Deixa eu explicar. Por que eu estou dizendo que ele é um sensor ou um botão? Em alguns aparelhos você só passa o dedo na tela, na tela, e ele volta para o início, para a página Home. Já em outros é um botãozinho que você clica, você sente o clique. Então, ele também, em alguns aparelhos, faz parte de um flex só. Dois, é um emendado no outro. E já em alguns aparelhos também ele é na tela, tá bom? Vocês vão entender isso lá na frente. Sendo assim, em alguns aparelhos, quando isso aqui ficar ruim, você vai ter que trocar todo o flex, um cabinho que fica embaixo da tela. Em outros aparelhos, como o Motorola, tá? Ele fica aqui virtualmente na tela, e se ficar ruim, vai ter que trocar toda a tela. Sendo que o botão Home nos Motorolas troca só o botão Home, tá bom? Porque nos Motorola você tem a opção de configurar o botão Home para o físico ou o virtual. Então vamos um pouquinho mais para frente para a gente entender isso. Sendo assim, pessoal, vou dar uma resumida. Esses botões aqui de baixo, em alguns aparelhos eles têm um flex, um conector flex, tá? Um flex conector. E em outros aparelhos ele é virtualmente, ele é virtual, tá? Então vamos ficar ligado disso aí. Vamos passar a aula. Alguns modelos aqui de flex. Vamos lá. Você vê que você tem aqui um botão de voltar, um botão Home e um botão de sensor de abas. Vamos ver este daqui. Cadê? Ele não tem. Pronto. Esse aqui é do S5. Se você analisar, ele tem aqui tem aqui dois, que é o botão de voltar e o de aba, e no meio ele tem outro botãozinho que é o botão de Home. Sendo assim, se esses botões ficar ruim,
O que é que vai ser trocado? É esse flex que fica embaixo da tela. A gente não vê. Aqui na frente a gente só vê esses desenhozinhos aqui. Ele fica embaixo da tela. É ele que emite o sinal de voltar. Nosso dedo tem energia estática. Quando a gente passa, ele entra em contato, essa energia estática entra em contato com o sensor e emite ele manda comandos, né? Vamos daqui. Esse aqui é do A5, ele só tem o botão de voltar e o botão home. Significa que lá no aparelho deve ter um flex como esse aqui, ó. Olha ele aqui, é ele aqui mesmo, tá vendo? A5 2015. Ele tem um botão separado que é conectado na placa. Esse A5 e esse A5, tá? Esse aqui já é outro A5 de outro ano fabricado, que ele tem dois botões de voltar e de abas. Provavelmente no meio dele deve ter um botão como esse aqui, onde é conectado na placa. Já o do Motorola, tá vendo? O Moto E4, ó, como é o botão home. Ó o J120, J100 aliás, ó como é o home dele, tá? Tem aqui o J5 Prime, ele tem um botão de voltar, tá vendo? Ele tem um botão home aqui e não tem um botão de abas. Por quê? O botão de abas dele é um sensor igual a esse aqui, ó, do J120, ó, separado. É um sensorzinho aqui, ó. Aqui é um lado que fica conectado na placa e esse aqui é o lado que passa o dedo, tá vendo? Que fica embaixo da tela aqui, ó. Esse aqui ele vai para aqui, ó, botão de voltar e botão home, que é esse e esse, tá? E aqui no botão de abas vem um sensorzinho desse aqui para poder fazer ele voltar. Sendo assim, sempre que tiver um problema, você tem que estudar se aquele celular é virtual que aparece na tela ou se ele é um cabozinho desse que vai fazer funcionar o procedimento de voltar ou não voltar, né? Vamos lá, pessoal, mais para frente. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora alguns equipamentos, tá? Alguns equipamentos de botão home para explicar a vocês como é que funciona, como é que conecta, como é que faz tudo bonitinho. Por que isso? Porque vocês precisam saber como é que funciona, como é que é conectado na placa esses botões, como é que esses flex é colocado debaixo do LCD, qual a diferença de um botão home desse aqui para um virtual, tá? Então eu vou estar passando para vocês um pouco, eu vou estar mostrando agora para vocês, depois que eu encerrar aqui, um pouco sobre esses produtos. Eu vou trazer alguns produtos aqui, alguns botão home, alguns botão flex, alguns flex desse aqui de voltar, para que vocês possam entender como é que funciona e entender também que você vai poder dar um diagnóstico ao cliente. Olha aqui que interessante. Quando o cliente chegar e falar, meu botão de voltar não funciona. A partir dessa aula agora que você tomou, você já sabe o que é que está ruim. Se ele perguntar agora, você que está aí do outro lado da tela, se ele perguntar agora, ó, o meu celular não volta, você vai entender o quê? Que é o botãozinho ali, um flex. Quero deixar claro uma coisa. Alguns modelos que vocês vão ver no dia a dia, por exemplo, aqueles modelos que usa touch, vocês vão entender muita coisa. No final dessa aula toda, você vai ter todo o entendimento sobre diagnóstico. Então, a aula teórica é importante. Toda a teoria é importante para que você venha fazer uma prática com excelência. Não adianta vocês querer partir logo para a prática se você não fizer a teoria. Então, toma parte por parte aí do curso que vocês vão ter no final. Eu lembro que um aluno lá do Espírito Santo, ele falou, cara, as suas aulas abrem muita mente, as suas aulas é muito boa, as suas aulas é bem top mesmo, porque a gente consegue entender, a gente consegue ver a coisa acontecer, entendeu? É igual essa aula aqui, você sabe, pô, o cliente chegou e falou assim,
meu botão do meio não funciona. Pô, você já sabe que existe um botão home em alguns aparelhos, que é um flex, como aqui esse Moto E4, que é um flex completo, é um cabozinho. Isso aqui conecta na placa, tá vendo? Tem um lugar lá que encaixa isso aqui, como esse A5. Já tem alguns que, como esse aqui também, ó, que conecta na placa. Já tem alguns que é um flex completo, que tem aqui, ó, voltar e home. Voltar aqui, ó, aqui é o botão de home. Aqui é o botão de voltar. E aqui é um P2, ó, que é o lugar onde encaixa o fone de ouvido, tá? No final da aula você vai ver, no decorrer das aulas você vai ver isso aí. Então, aula teórica é importante. Você já sabe aí o que é que acontece debaixo dos sensores, o que é que tem. Toda vez que o cliente chegar e falar, meu sensor não funciona, você já vai imaginar essa aula e falar, não, isso aqui a gente tem que ver o sensor. Mas como eu estou dizendo, tem alguns aparelhos que não existem sensores. O sensor é na própria tela, no próprio touch. Existe aparelho que esses sensores aqui, pelo menos o de voltar e o de aba, é no próprio touch. Como um G530, Grand Prime, J2 Prime, Galaxy Win, o próprio touch aqui e aqui, que é o próprio botão de voltar. Não tem isso aqui. Como no Grand Prime, o Grand Prime só tem um botãozinho desse no meio. O resto é no touch. Então, como é que você vai saber isso? É no dia a dia, de acordo com nossas aulas aqui. E no seu dia a dia você vai percebendo, você vai vendo. Mas o nosso curso teórico vai ensinar tudo isso. E o nosso curso teórico é importante para quando você for fazer na prática. Tá bom, pessoal? Então vou ficar por aqui um pouquinho e vamos fazer agora uma aula onde eu vou mostrar vários conectores de flex, mostrar vocês alguns aparelhos onde vocês estão vendo isso na própria placa e onde como é que vai ser trocado, como é que você vai retirar, como é que é conectado, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver isso aí, tá bom, pessoal? Até a próxima, um abraço e bom estudo.